A Ucrânia, uma nação rica em história e cultura, infelizmente, não é estranha à pobreza. A realidade econômica do país é um contraste gritante com sua herança vibrante. Apesar de seu vasto potencial, uma parte significativa de sua população luta há muito tempo para sobreviver. A luta diária é visível em cada esquina. Entender por que a Ucrânia se encontra nessa situação difícil requer um mergulho em uma complexa teia de fatores interconectados, que vão além do que se vê na superfície. Alguns profundamente enraizados em seu passado, como os resquícios da era soviética, outros impostos por eventos recentes, incluindo conflitos e crises políticas. A história da pobreza na Ucrânia não é de uma causa única, mas de uma confluência de desafios que se acumulam ao longo do tempo, cada um agravando o outro e criando um ciclo difícil de quebrar. A complexidade da situação é evidente. Antes da guerra devastadora que engolfou a nação, a Ucrânia já enfrentava uma batalha árdua contra a corrupção, a instabilidade política e uma forte dependência da agricultura. A economia rural, embora vital, não é suficiente para sustentar o país. Essas vulnerabilidades pré-existentes, juntamente com o conflito em andamento, empurraram o país para uma profunda crise econômica. A luta continua e o futuro permanece incerto. Para entender a profundidade dos problemas econômicos da Ucrânia, é preciso primeiro olhar para sua história. Por décadas, a economia ucraniana esteve fortemente entrelaçada com a da Rússia, um legado de sua época como parte da União Soviética. Essa dependência de um único parceiro, muitas vezes instável, deixou a Ucrânia vulnerável a choques econômicos. A transição de uma economia centralmente planejada para uma economia de mercado após o colapso da União Soviética em 1991 provou ser um processo doloroso para a Ucrânia. O país estava mal preparado para as duras realidades do capitalismo global e lutava para atrair investimentos estrangeiros. A falta de uma base industrial forte e de mão de obra qualificada prejudicou ainda mais seu crescimento econômico. Um dos fatores mais insidiosos que impedem o progresso econômico da Ucrânia tem sido a presença generalizada da corrupção. Durante anos, a Ucrânia esteve entre os países mais corruptos da Europa, uma duvidosa distinção que teve um efeito paralisante em sua economia. A corrupção age como um imposto oculto sobre as empresas, desencorajando investimentos e sufocando a inovação. Ela corrói a confiança nas instituições, tornando difícil implementar reformas significativas. Quando os recursos são desviados ilegalmente, eles não estão disponíveis para investimentos cruciais em educação, saúde e infraestrutura, perpetuando ainda mais o ciclo da pobreza. É como aquele jeitinho brasileiro, só que em escala muito maior e com consequências devastadoras. Somando-se aos problemas da Ucrânia, há um longo histórico de instabilidade política, mudanças frequentes no governo, muitas vezes acompanhadas por protestos e distúrbios, criaram um ambiente imprevisível e arriscado para as empresas. A instabilidade política desencoraja o investimento doméstico e estrangeiro. Quando as empresas não têm confiança no futuro, é menos provável que invistam e criem empregos. Essa incerteza enfraquece ainda mais a economia, tornando mais difícil lidar com as causas profundas da pobreza. É como trocar de técnico toda hora no meio do Campeonato Brasileiro, não dá para ter um time consistente. Seção 5. O golpe esmagador da guerra. Enquanto a Ucrânia lutava com esses desafios pré-existentes, a invasão russa em 2022 desferiu um golpe catastrófico em sua já frágil economia. A guerra resultou na destruição generalizada da infraestrutura, no deslocamento de milhões de pessoas e em um declínio acentuado da atividade econômica. O custo humano da guerra é imensurável, com inúmeras vidas perdidas e famílias destruídas. O custo econômico também é impressionante.
com o Banco Mundial estimando que a economia da Ucrânia contraiu em 1/3 em 2022. A guerra acabou com anos de progresso e mergulhou milhões de ucranianos na pobreza. Seção 6. Uma nação deslocada. Uma economia destruída. A guerra na Ucrânia desencadeou uma das maiores crises de refugiados da história recente, com milhões de ucranianos forçados a fugir de suas casas em busca de segurança. Esse deslocamento em massa teve profundas consequências econômicas, tanto para a Ucrânia quanto para os países que recebem refugiados. Dentro da Ucrânia, o deslocamento de milhões interrompeu negócios, sobrecarregou os serviços sociais e exacerbou as desigualdades existentes. A perda de capital humano, à medida que trabalhadores qualificados e profissionais são forçados a sair, enfraquece ainda mais a economia. É como se, de repente, todos os paulistanos tivessem que se mudar para outros estados. O impacto seria devastador. Seção 7. Ventos contrários globais e a situação da Ucrânia. Como se a guerra não bastasse, os problemas econômicos da Ucrânia são agravados por tendências econômicas globais desfavoráveis. A economia do país já estava sob pressão antes do conflito, mas agora enfrenta desafios ainda maiores. A pandemia de Covid-19, embora tenha afetado todos os países, atingiu economias em desenvolvimento como a Ucrânia de forma particularmente forte. A recuperação tem sido lenta e dolorosa, com muitos setores ainda lutando para se reerguer. A guerra na Ucrânia também contribuiu para a inflação global, elevando o custo de bens e serviços essenciais. Isso criou um efeito cascata, impactando não apenas a Ucrânia, mas também outras economias ao redor do mundo. Para os ucranianos comuns que já lutam para sobreviver, o aumento da inflação significa fazer escolhas difíceis entre comida, aquecimento e outras necessidades básicas. A vida cotidiana se tornou uma batalha constante pela sobrevivência. A desaceleração econômica global, juntamente com o aumento das taxas de juros, torna mais difícil para a Ucrânia atrair o investimento de que precisa desesperadamente para a reconstrução e recuperação. Sem esses investimentos, a recuperação econômica será ainda mais lenta. É como tentar construir uma casa durante uma tempestade, com os preços dos materiais nas alturas. Cada tijolo, cada viga, cada prego custa mais, tornando a tarefa de reconstrução quase impossível. Seção 8. Ecos de conflito. Lições não aprendidas. O impacto devastador do conflito nas economias nacionais não é exclusivo da Ucrânia. A guerra civil síria, que começou em 2011, oferece um lembrete gritante de como a guerra pode rapidamente destruir anos de progresso no desenvolvimento e mergulhar uma nação na pobreza. Embora os contextos específicos da Ucrânia e da Síria sejam diferentes, a lição subjacente é clara. O conflito é um poderoso impulsionador da pobreza. Ele destrói vidas, destrói economias e deixa cicatrizes duradouras nas sociedades. A comunidade internacional deve priorizar os esforços de prevenção de conflitos e construção da paz para evitar tais tragédias no futuro. Seção 9. Um chamado à solidariedade, uma esperança de recuperação. Apesar dos imensos desafios que enfrenta, a Ucrânia está determinada a reconstruir e emergir mais forte das cinzas da guerra. Cada tijolo colocado, cada rua limpa, é um testemunho da coragem e da vontade inabalável de um povo que se recusa a ser derrotado. A resiliência e a determinação do povo ucraniano são um farol de esperança nestes tempos sombrios. Eles mostram ao mundo que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a união e a solidariedade podem prevalecer. No entanto, a Ucrânia não pode fazer isso sozinha. A solidariedade global é essencial para que o país possa se reerguer e prosperar novamente. O país precisa de apoio internacional sustentado em sua luta pela liberdade e em sua jornada rumo à recuperação.
A colaboração entre nações é vital para garantir um futuro de paz e estabilidade. Isso inclui não apenas ajuda militar, mas também assistência econômica, ajuda humanitária e suporte técnico para revitalizar a economia e as instituições do país, e investimentos para reconstruir sua infraestrutura destruída. Projetos de infraestrutura são fundamentais para restaurar a normalidade e promover o desenvolvimento sustentável. A comunidade internacional deve se solidarizar com a Ucrânia e fornecer o apoio necessário para ajudá-la a superar esses desafios extraordinários. Cada gesto de apoio conta. A luta pelo futuro da Ucrânia é uma luta pelos valores da liberdade, democracia e prosperidade para todos. Esses valores são universais e devem ser defendidos com vigor. É uma luta que não podemos perder. A vitória da Ucrânia é uma vitória para todos que acreditam na justiça e na dignidade humana. É como uma corrente do bem, onde cada elo, cada nação, precisa fazer sua parte para ajudar a Ucrânia a se reerguer. Juntos, podemos fazer a diferença e construir um futuro melhor.